Vamos, então? Você tá Vambora. animado ou você não tá, cara? É galo ou não é galo? É galo, mas estou tenso, cara. Eu, inclusive, hoje tem um jogo que pode Verdade. Opa. ver como é que vai ser Você esse tem um final. bronze, você tem um bronze. Porque, inclusive, Palmeiras e Botafogo É o jogo, hein? é o jogo. Esse é o jogo, que hein? pode definir o brasileiro, mas também é o jogo que pode definir a Libertadores. Quem disse que pontos corridos não tem emoção? Olha Verdade. Verdade. Não, Pereira tanto fala. em cima quanto embaixo, né? aí. É, Foi o que ela exatamente. disse. Tem gente que fala, não, pontos corridos é um campeonato chato, porque não tem emoção. Olha aí, Calçade. Palmeiras e Botafogo, que jogo hoje, hein? Jogaço. Cara de final, cheiro de final. Porque o campeonato faltando 10 rodadas, o cara fala, não, é uma... Agora não, meu amigo, agora tá em cima do laço. Total. Entendeu? Esse lance dos pontos corridos é interessante porque assim, o brasileiro ele não gosta muito de futebol, ele gosta de final, né? Ele gosta de ganhar. De ganhar, é isso aí. Então, assim, às vezes demora muito para você chegar numa Total. Então ele quer, assim, encurtar logo as coisas para fazer a final. É claro que isso vai ter, né? No caso da América do Sul, podem ter 2 brasileiros ou não. Mas o campeonato nacional, se fizer um mata-mata, muita gente vai ficar pelo caminho. Então, assim, a gente demorou um tempão para se acostumar e aprender como funciona pontos corridos. Se você olhar hoje, você tem briga pelo título, briga pelas outras posições, você tem meio de tabela que é importante, você fala em Libertadores, Corinthians é uma novidade, porque começou a ganhar 6 partidas seguidas, não acontecia desde 2017. Nossa, Então, muito tempo. e é um fato novo. Você tem ali embaixo também rebaixamento. Quer dizer, toda a tabela está em movimento. E isso gera todos os jogos interessantes. Você fala assim, Perfeito. jogo aqui não vale nada. Me diga qual é o não vale Não, nada. a gente tava Todo falando sempre vale. Juventude e Cuiabá. Você fala, pô, beleza, o Cuiabá praticamente caiu ali, mas já Juventude era, e a Juventude Juventude? ganhar. Não, 1-1. E o Juventude tava perdendo. Agora, E o o que você Botafogo? falou em relação ao Botafogo, o que o Matheus falou agora em relação ao jogo do Palmeiras, porque, cara, o que aconteceu no ano passado, imagina a pressão na cabeça dos caras. A pressão. Você lidar com a pressão, Eu falei, olha com só. a emoção. não, Aí, isso aí, sim. a gente tava debatendo isso e eu falei, cara, eu não quero que o Botafogo perca hoje. Porque o negócio é o seguinte, se perdeu, é tudo sábado. É isso aí. O resto, o que vale é sábado. Se ficou empatado, ainda tem naquela, por exemplo, empatou, o Palmeiras tá em vantagem, mas ainda fica, puta, o pé é um em cada, não, vamos focar aqui, mas a gente vai ter que voltar pra lá depois. Mas tem outro lado também. Tem também. Perdeu Mas, hoje. assim, se Aí ganhar, chega pode destruído chegar sábado. grandão, Mas pode chegar Mas destruído pode chegar sábado. E também depende o que acontecer, né? Se alguém machucar, se tipo ter confusão, porque assim, os últimos 2 jogos, além das expulsões, psicologicamente o Botafogo sentiu alguma Sim, coisa. A final começou no jogo do Campeonato Exato. Brasileiro, quando teve um empate 0-0 e o Atlético resistiu Eu com nunca, 10. eu nunca elogiei tanto um choro do Hulk. Choro do... Cara, Nossa, mas foi um show de estratégia. foi um choro estratégico. Mas deu mais que certo. É, que você tem que botar- Ele esperava uma coisa, ele transformou um bagulho Tem em que outra. botar o chorão profissional ali. Nesse momento faz sentido. Não, tem momentos que tem que, Não, ali tem que foi, jogar, né? ali foi estratégico, foi pensado assim, como aproximar o Atlético do Botafogo. Sim. Sim, o Botafogo tem um time mais, vejo com mais opções, mais envolvido, né, do que o Galo hoje. Né, o Galo, se você olhar para a temporada do Atlético e a do Botafogo, Não, a temporada do Botafogo é muito mais Botafogo, estável, né? você tem boas lembranças, independentemente do que vai acontecer. E se o Botafogo não ganhar nada, vai ser um negócio cruel pelo seguinte, porque você vai lembrar do time que te deu momentos mágicos no Brasileirão, na Libertadores, muito legais de assistir, você fala, e não ganhou nada. Então, assim, tem um peso aí. Total. Tem um peso aí. Vamos ver o que vai rolar. Mas o Galo falou, como é que eu me aproximo disso aí? Né? Aí, veja, assim, futebol, às vezes a gente quer acertar tudo antes, né, Voga? É, isso Quem é que vai aí. ganhar, como é que vai ser. E aquilo que poderia ser uma tragédia, que era perder um jogador aos 40 minutos do primeiro tempo, foi um baita de um ganho para o Atlético. Por quê? Porque para o Botafogo era muito importante aquele jogo pela questão do título brasileiro. Para o Galo era importante para a final da Libertadores. E o Atlético saiu grandão, ele não saiu pequeno. Ele saiu assim, o time que com 10 resistiu, com muitos desfalques. Né? Com muitos desfalques, resistiu, não tomou gol. A pressão foi muito mais de toque de bola do que finalização. Pressionou. O tempo todo. No final das contas, conseguiu tirar 2 jogadores, eu digo. No final, Total. o Luiz Henrique, que jogou a garrafa, o Barbosa e tal. Opa! E a confusão Desestabilizou. foi tudo Botafogo e segurança e imprensa, não foi Botafogo e jogadores do Atlético todo. Isso. Então, assim, pro Galo, você pensar no Milito, em termos de vestiário, e para os jogadores mais experientes,
tem muita coisa pra usar. Não, Até a total. final. Muita coisa pra usar. Assim, a gente tava. Eu mostrei pro Caio isso. quê? Que no meu vídeo eu falei exatamente isso. Eu falei, o Rubens era pra ser o vilão de toda a história. E o Rubens vai sair como herói de tudo isso, cara. Tipo assim, do jogo do Botafogo. Porque assim, o Botafogo, quando tava 11 contra 11, já tava melhor. O Atlético já tava sabendo jogar e o Atlético não tava tão fechado. Então o Botafogo chegava com mais facilidade. Depois que ele foi expulso, o Atlético teve que fechar tudo. E o jogo virou outra parada. Só que moralmente, o que era pra desabar, o Atlético conseguiu ganhar força. Aconteceu isso. E agora gera uma pergunta aí. Ah. Tá bom, e na final? Você joga Exato. aqui? Você joga aqui jogo? Não, exatamente. O jogo que você jogou antes da expulsão ou o jogo Depois que você jogou? da expulsão. Olha O aí. Vitória ensinou esse final de semana. Eu falei, eu não uma acho. espetada, Eu não acho que o Milito vai de frente. Ele não vai, eu acho que ele não vai acha que- trancar o time Você como quer dizer o trancou quê? com Eu acho que 10. ele vai fechar, igual ele fez É? com o São Paulo. Não. Eu acho, Eu acho porque que ele vai perdeu trancar- o Zaratio agora, eu tô achando que ele vai de Otávio, Vera e Alan Franco. Otávio, Vera e Alan Franco, os vai, três vai, ali? trio. Eu acho. Você falou do lance de ser vilão, né? Aquele jogo com o Vasco na Copa do Brasil. Cara, você lembra do pênalti do Otávio? Aham. Ali, se o Hulk não faz o gol, os caras estavam Total. falando dele até agora. Tava. Não, e vai além, assim. O Atlético é salvo com o gol do Bataglia na Copa do Brasil, Isso. de cabeça, no jogo de ida do São Paulo. Cara, que ele mudou totalmente o jogo de volta. Porque o Atlético defendeu o jogo inteiro, fez o gol no final, o jogo de volta. O jogo foi um jogo morno, parado, o Atlético só segurou, o São Paulo segurou, não teve tanta chance e acabou o jogo ali. O que o Atlético ganha moral na Libertadores, porque na Libertadores o Atlético ele vai melhor do que na Copa do Brasil. O caminho da Libertadores é melhor. Joga o primeiro jogo contra o São Lourenço, foi o pior jogo. O Atlético não foi muito bem, o Vera achou um chute, a bola desvia e aí o Paulinho faz o gol no rebote, empata. E aí o Atlético ganha em casa de 1-0. Depois dali, o Atlético perde pro Fluminense e aí a virada do Daverson. Ele faz os 2 gols da virada Libertadores. e aí dá um clique, aí vira outra parada. Aí contra o River, o Atlético já vai de outra maneira. Eu acho que esse jogo contra o Botafogo, eu tava falando isso, O Davidson vai de titular? eu acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que o Milito não vai aberto. Eu achei que ele ia. Depois do jogo, o Botafogo aqui, eu entendi. Tipo assim, essa expulsão acho que mudou a cabeça dele, porque no jogo contra o São Paulo, ele entrou mais. Tipo assim, ele conseguiu as 2 espetadas logo no início. E depois ele fechou. O Vera fez um gol contra. E depois no segundo tempo, ele mudou o time totalmente. E eu achei que foi pensando na final, o jeito de jogar, sabe? Mas, de uma maneira geral, é difícil prever, né? Não dá pra saber. Eu acho que ele vai defender, porque, pô, você não pode ir pra trocação com o Botafogo. Eu acho que ele entendeu que o Atlético não vai conseguir. A não ser que, assim, se ele for, ele vai ser muito corajoso. Mas eu acho que estrategicamente é mais fácil, tipo assim, um primeiro tempo você joga mais fechado, fecha no 0-0, cara, é uma pressão maior no Botafogo. Tipo assim, eu acho que o Botafogo sente mais isso do que o Atlético. Porque o Atlético, cara, o Hulk tá no discurso de tamanho de franco atirador, né? Tipo, cara, a gente vai. Os caras tem um time de jogadores de seleção. Ele falou isso depois do último jogo, depois que deu a confusão do Luiz Henrique, passou. Aí, não, eles têm jogadores de seleção, ótimos jogadores. E ele tá jogando a pressão lá, pra ver como é que vai ser. Não sei, vocês acham que ele vai Não, dentro, assim? Eu acho que se eu fosse o Milito, é muito bem pago. Se eu fosse o Milito, eu colocaria o Davidson pra começar de titular. Concordo. Eu colocaria o Davidson. Porque o cara, ele tem o cheiro de aquele jogo Tem, com o tem. River Plate, mostrou quem é o Davidson. O cara foi lá e Não, arrebentou eu o jogo. concordo. Pra colocar o Davidson, você não vai tirar nem o Hulk nem o Paulinho. Paulinho, Então você Você tem vai 3. sacrificar o Paulinho, né? Então O você Paulinho vai. marcar. Ele vai num 3-4-3, com 3 mais os alas enfiados, porque ele vai ter que baixar muito. Né? Então estamos falando do Arana, estamos falando do Scarpa. Ele vai jogar com o Leão, com o vão ter que Bataglia, baixar, Lourenço. Porque é o seguinte, você põe ele sempre joga com uma linha maior, né? Ele não vai mudar isso nesse Não jogo. vai. Com a linha maior, o jogador se movimenta menos e está mais próximo do adversário. Só que ele tem que preencher o meio. O meio tem que estar não, preenchido. isso. Então, assim, tirar um jogador e preencher melhor o meio, tá bom. Você não vai com o Daverson, você pode ir com o Paulinho e Hulk, né? Com a tua linha de 5. 5-3-2. Esses 3 aqui, 3 caras que... Porque é o seguinte, se deixar os 2 volantes também sozinhos ali, Não dá. O volante fica assim, os dois ficam barata assim. tonta. Não, e eu tava assim, vendo, né? e no jogo daqui... E aí o Paulinho tem que baixar e jogar aqui. Exato, aí você vai sacrificar o Paulinho. Você vai é isso tirar que eu ele do acho. jogo lá na... Sim. E tem que ter um escape, né, cara? Tem que ter Então, um o escape. meu ponto Tem que ter um escape. quando tem os 3, o Atlético tem uma saída.
O Paulinho, o Hulk e Com o certeza. Davidson. Porque o Davidson segura a bola, os dois vêm por trás e resolve. E a tormenta. Mas A vida de qualquer um. só que defensivamente não tem. Assim, tem mais dificuldade. E eu acho que o Botafogo, o que ele fez, que ele percebeu o time do Botafogo, toda vez que pegava os caras do lado, no jogo de agora contra o Botafogo, toda vez que o Luiz Henrique pegava a bola, aí depois Matheus Martins quando entrou, o Saulo Savarino não jogou esse jogo, que é um cara fundamental também. O Almada, os Bom caras... jogador, hein? Tudo dobrava. O cara cortava pra dentro, chegava outro. Se ele jogar com esses três, ele não consegue dobrar. É difícil. Até porque você sabe como o Botafogo vai jogar, né? É. Assim, o Botafogo, ninguém tá discutindo a Ninguém forma de sabe jogar como do é. Botafogo. Ninguém não acha que ele vai Você descer. sabe. Você sabe quem vai jogar e como joga. Né? Não há por que mexer. E que o Botafogo vai tentar ocupar teu campo, vai te pressionar Vai e ter a vai bola no pé. tentar estar pronto para continuar o jogo de BH. E o Atlético vai jogar o jogo de BH do segundo tempo, porque pra você ter o Daverson, cara, o Hulk e o Paulinho, você tem que estar mais preparado para ter a bola e jogar. Você não vai deixar esses três ali Só correndo de lado. 70% do tempo sem a bola marcando, aí fica um tanto esquisito. Agora, talvez o jogo de BH tenha levado o Milito a uma outra, a confirmar uma postura na final, que eu vou mais defensivo e vou tentar jogar na reação. Pode ser. É legítimo. É o que eu acho. É claro que é pesado você ter o Arana Total. e o Scarpa enfiados aqui o tempo todo marcando, mas eu acho que o Galo tá no jogo. O que não dá para talvez colocar em campo é uma postura igual a do Botafogo. Aí fica uma final de... Não, se for pra trocar... franco-atiradores que aí pode aí complicar a vida do Atlético. A transição... O Atlético, todos os piores momentos dele no ano, principalmente quando tava todo mundo na Copa América e o Atlético ficou jogando, sei lá, jogou 8 partidas com pelo menos 12 desfalques, que tinha entre lesões e jogadores convocados. A pior, que foi aqueles 4x0 pro Flamengo, 4x0 pro Palmeiras, seguidos, foi que o Atlético tentou jogar de igual para igual, com a bola e perdeu tudo na transição. A transição, o Atlético era castigado. Com o São Paulo, no domingo, agora, no sábado, o primeiro tempo, depois que fez os 2 gols, o Atlético tentou jogar, quando foi pra cima, o Lucas no contra... Mesma coisa, machucou. Eu não acho que ele vai por isso. Mas se ele for, cara, ele vai... Se ele for com esses 3, ele vai sacrificar o Paulinho. O Paulinho vai jogar, ele vai fazer um 4-4-2 que o Paulinho vai fechar também. Eu acho que aí Davidson e Hulk parados dos lados. Eu não acho que ele vai... Ele tem que voltar. Vai ter que fechar Vai o Paulinho. dar trabalho. Agora Só que o Paulinho fecha geralmente pelo lado que é muito difícil, que tem Que é o o- Luiz Henrique. E o Vitinho, que o passa Vitinho. todas. Ali para fazer... E- pra- Que foi o que aconteceu no final de semana. Foi complicado. Lucas e Igor Vinícius, que passam o tempo todo. O Paulinho não conseguiu. Ele virou pro 4-4-2 depois e botou o Zarate pra marcar. Que aí é onde ele perdeu o Zarate nesse jogo. Zarate. É foda. Por isso que eu acho que talvez ele vai de Vera. De Otávio, quer dizer. Otávio. Por isso que eu acho que talvez ele vai com 3, ele bota o Alan Franco pra cá, o Alan Franco fecha pro lado de cá. E jogadores que são experientes, né? Você falou do Alan Franco. O Alan Franco já ganhou uma Copa Sul-Americana com o Del Valle lá atrás. Lá atrás, foi a Tem o primeira. Scarpa com 2 Libertadores. Você tem um Hulk que foi decisivo para o Galo na Copa do Brasil. Um Hulk que vem com o histórico dele maravilhoso, foi campeão de Liga Europa com o Porto. Tem jogadores que fazem a diferença, né? Total. Não, eu acho que vai... Por isso que eu, assim, como atleticano, a minha visão eu tô acreditando muito no Atlético, na estrela dos caras. Assim, Tu acha que o Devinho no clutch time? É melhor não ter ele. eu acho que o Davidson talvez pra entrar no segundo tempo. Então, o Davidson é um Piroca. cara que já fez gol em final de Libertadores. Não, eu acho que ele tem que entrar. Não, ele tem Em que algum entrar. momento. Ele levou Não o sei se ele Atlético vai pra final da titular, Libertadores. mas- Então, tem um negócio que é esquisito. Só que é foda. Que eu acho que é o seguinte, né? Assim, em nenhum momento... O grande problema do Atlético na temporada toda foi encontrar o cara para jogar atrás do Hulk e do Paulinho. Então ele já tentou o Bernard, já passou a Arana por ali. Total. Ele só não usou o cara que joga ali, que é o Scarpa. Perfeito. Né? E que lá no Palmeiras, que jogava Scarpa e Veiga, quando o Veiga se machucou, faz 2 temporadas, o Scarpa assumiu e bem o centro, onde ele joga No numa Fluminense boa. também, né? Sim. Você não está mudando nada na vida do Scarpa se ele jogar ali. Agora, tudo bem, dentro desse pensamento de que o Atlético pode baixar e esperar o Botafogo e marcar muito, acho um absurdo você largar o Scarpa no lado só marcando. Porra, se é para marcar, tá bom. Então eu vou botar um volante, mais um, eu boto mais um, deixo esse cara marcando, dobrando ali a beirada e
eu deixo Scarpa por pelo dentro, centro, total. porque eu vou recuperar a bola e você vou liga lançar mais o Hulk. rápido, que talvez é o que falta se tiver 3 volantes. Exatamente, É. porque assim, se eu vou baixar e eu preciso de um passe, porque eu vou ter Hulk e Paulinho, eu preciso de um passe. O meu melhor passador tá lá, coitado, se esfolando para fazer algo que não é a função, a melhor dele, que é marcar. Pô, por que não usa esse cara então por dentro e deixa o outro marcando? Assim, é uma ideia, mas você não viu isso no Galo. E eu não acho que você... não sei se o Milito vai dar uma de Abel Ferreira naquela final contra o Flamengo. Pra testar na final, em que na final, na hora que o Renato Gaúcho, assim, na hora que sacou o que estava rolando, já vão 1-0 já. Porque era o Scarpa lá na lateral esquerda, totalmente diferente. O Palmeiras taticamente alterado. E finais, cara. Isso impacta finais. Total. Você leva algo diferente. Um susto, né? Algo diferente não é loucura, é algo bem feito. Né? Então, dentro do A cartada diferente final, do que você tá talvez. esperando. dentro né? dos planos do Palmeiras, isso é bem feito sempre. Assim, mas você não viu no Atlético. Pode ver numa final? Eu ficaria surpreso, 2 vezes Eu surpreso. também. Surpreso por ele mudar numa final, um jogo, mudar um conceito que você não vê o Milito fazer muito isso. Sim. E o surpreso porque acho ótimo. Acho uma opção isso mesmo. para suprir um problema que o Galo tem e não consegue resolver. Agora, entre ter um volante ali, você falou em 3, entre ter 3 aqui e o teu melhor passador, coitado, lá na lateral, eu Sendo que o boto seu o melhor lateral é passador. um zagueiro, ele não vai passar, né? É. Então você não precisa tanto dobrar assim, tipo... E aí você coloca ali um volante, você pega o meia, de repente o Almada tá muito por ali, opa, beleza, para acompanhar ele, perfeito.